Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana, no nosso programa Confecção que dá certo. Hoje vamos falar sobre gestão, né? E estamos com um convidado hoje que é um prazer recebê-lo aqui, o senhor Adilson Tavares, né? Atualmente prefeito da cidade de Toritama. Da cidade de Toritama, certo? E ele está aqui para nos trazer essa experiência, a experiência de um empresário já da região, já que já atua muito antes de ser prefeito, ele já era empresário já de sucesso, e ele vai trazer aqui um pouco da experiência dele para nós, para todos nós e os ouvintes da Rádio CBN. E o nosso companheiro aqui de todas as semanas, né, o Érico Freire, que é o representante da Nacional Têxtil. Está Olá, aqui ouvinte CBN. Nos apoiando toda semana. Mais uma semana de muito aprendizado. O Adilson Tavares tem um aprendizado muito importante para passar para todos nós. Além de uma gestão efetiva na cidade de Toritama, com uma classificação de excelente para ótima de todos os populares. E também um empresário que atua em vários segmentos, que ele vai falar já aqui para acrescentar ainda mais o nosso podcast. Isso, como nós já falamos, né, sobre o que é muito forte, além do empresário, Edilson, tem um associativismo também que está muito presente na sua trajetória. Né, também, Ruido. Isso é que, eu acho que é isso que lhe trouxe tanto essa experiência de prefeito, né, então eu queria falar um pouco, mas começar já falando sobre gestão, sobre planejamento, porque planejar uma empresa é uma coisa, planejar um município é outra, né, mas eu queria que você nos falasse um pouco dessa experiência. Mas, Ruido, você acredita que a questão do planejamento, ela pode se aplicar praticamente em todas as áreas da nossa vida? A gente está falando de empresas, de negócio, de confecção, mas as nossas práticas empresariais, as nossas estratégias, né? Os nossos planejamentos estratégicos, eles são imprescindíveis também na vida política, como são também na nossa vida particular, pessoal. Eu costumo dizer que quem não faz a parte do planejamento erra em todo o resto do processo. Concordo. Tem que começar pelo planejamento. Concordo. Não é à toa que é planejamento estratégico. E quem não tem estratégia não vai para canto nenhum. E assim, é visível e notório aqui na região. É muito forte. A gente sempre fala aqui em processo, em planejamento, a gente está sempre falando disso. E é visível e notório que, como a coisa começou assim meio que improvisada nesse segmento de confecção, isso. O planejamento, eu sempre costumo dizer que aqui na região se tem a execução. O planejamento ainda não é como deveria ser. Era para ser mais, começar pelo planejamento, como você acabou mesmo de falar. Começar pelo planejamento para poder ter a execução. Eu penso assim, quem não planeja não consegue ir longe. Ele às vezes pode ir até um pouco mais rápido, mas falta fôlego. Mais rápido. Sabe, ele não consegue às vezes chegar no destino planejado, porque ele se depara no meio do caminho que faltaram algumas coisas, que ele esqueceu algumas etapas, sabe? É mais ou menos assim, vai fazer uma viagem e aí você não calcula corretamente o combustível, entendeu? As paradas no caminho, no meio dá errado. Eu aprendi isso a duras penas na confecção, porque a gente começou ainda muito jovem, viu, meu? Eu comecei lá nos idos de 1980 ainda, era uma criança praticamente. O nosso pai, ele trabalhava como motorista do táxi ali na cidade do Recife. Papai adoeceu e nós precisamos fazer uma migração inversa, voltando para o interior, porque papai na infância e na sua juventude ele morou em Toritama e depois foi trabalhar no mundo. Papai foi caminhoneiro, caçambeiro, trabalhou em construção de estradas. E aí depois nós nos firmamos na cidade do Recife. Quando voltei para Toritama estava ainda no ápice do calçado. Muita gente talvez não lembre, mas Toritama já foi uma cidade muito forte no calçado, como Caruaru também. Sim. E a gente meio que pegou a transição do calçado para a confecção. Mas eu ainda trabalhei no calçado ainda trabalhei, como a gente costuma dizer, como caçaco. Caçaco é o ajudante desqualificado, né? Então, é aquela pessoa que vai lá para encher o tempo. Mas migramos da indústria do calçado para a indústria da confecção. Mas como você mesmo disse, sabe, Romildo, sabe, Érico, era muito assim, aquela coisa empírica, aprendendo, fazendo. Um meio de vida. Né? Aprendendo com o erro. É digamos assim, um empreendimento de subsistência. Mas eu sempre coloquei isso no meu coração. Se a gente não colocasse esforços, né, para que a gente pudesse colocar processos mais evoluídos, estratégias de negócio,
eu via que não dava para chegar muito longe. E a gente já pensava naquela época em chegar longe. E isso fez grande diferença dos nossos negócios. O planejamento e a gestão da nossa empresa, gestão de processos, gestão de pessoas. É você fazer uma gestão completa. Aí sim, você começa a ter bons resultados. Eu vi também que fiquei muito assim, até que impressionado. A sua trajetória como a transição para a lavanderia, né? A preocupação com o meio ambiente que você sempre teve, mesmo assim, até antes de ser prefeito, você já tem essa preocupação com o meio ambiente, ganhou prêmios, que eu vi que vocês ganharam prêmios, certo? De qualificação, de trabalhar a favor do meio ambiente, isso aí é muito importante. Isso é sustentável, né? Hoje em dia não cabe mais. A gente é de uma época, Eric, que não tinha essa palavra sustentável. Era ecológico. Lembra? Ecológico, lá atrás, você fulano é ecológico, essa empresa é ecológica. Ecologicamente correto. Exatamente, Romildo. O conceito de sustentabilidade ele é mais recente porque as pessoas passaram a entender que para ser ecológico também precisava ser sustentável. Sim. Então, ser ecológico, mas ser inviável economicamente, não era algo que se fosse sustentável. Aí começaram a sustentabilidade, que aí você preserva os recursos naturais, mantém processos ecologicamente corretos, mas também com produtos rentáveis. Então, o negócio ele também está atrelado à questão da preservação ambiental. Foi isso que a gente colocou naquela época, lá nos idos de 90. Deu muito certo para a nossa empresa, viu? É importante, falando um pouco de sustentabilidade, e o último ponto que você falou, que é a questão de ser um produto rentável. A nossa região é uma região que é foco em qualidade e também somos conhecidos por preços agressivos em todo o Brasil. Então a gente consegue ter uma qualidade muito satisfatória e com preços diferenciados. Competitivos. Como é que você tem algum ensinamento para nosso ouvinte CBN com relação à gestão de custos? Qual é o segredo para a gente ter uma boa gestão de custos no nosso negócio? É que eu me lembro, e não faz muito tempo, a gente era meio que tratado de forma pejorativa. O termo Sulanca, se a gente fosse ter tempo aqui para fazer um resgate, Sulanca no passado era como que um sinônimo de produtos de baixa qualidade. Exatamente. Certo? E ainda tem esse... É como que um preconceito. Tem. Né? Não, porque é feito no interior do estado. Não é uma peça feita, né, na capital. Eu lembro disso. Não se sabe que Sulanca, nem pelo o trabalho ruim, nem é isso. É por conta do tecido que se usava na época, que era elanca, né? Rapaz, e outra é pela montagem artesanal também. Isso é muito valorizado no mundo hoje. O que no passado era como que algo visto de forma negativa, hoje é visto pelos players do mercado como algo estratégico, essencial, moderno. Pois bem, muitas pessoas como que reprovavam a nossa indústria local porque diziam que a gente tinha um foco muito voltado para a questão do preço. O pessoal só pensa em preço e eles desprezam a questão da qualidade. Com o passar do tempo, esse conceito caiu por terra. Nós temos produtos de muita qualidade aqui na região. Nós temos inclusive peças que são tecnologicamente avançadas no conceito da produção, com maquinários sofisticados, modernos. Nós temos também uma alta qualidade na montagem das peças, na costura, mas a gente manteve a questão do preço baixo. Mesmo evoluindo na qualidade. Exatamente. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes, um dos pontos chaves do nosso negócio. É fazer com muita qualidade, mas preservar a questão do preço competitivo. Porque sem um preço competitivo, ninguém se mantém no mercado. Quando eu falava na questão da sustentabilidade, eu dizia que o produto precisa ter a questão da preservação ambiental, mas ele precisa manter também o seu preço competitivo para que o consumidor possa entender que compra um produto de muita qualidade que respeita a questão ambiental. Aí você pode até perguntar, e como é que esse segredo pode acontecer? Né? Como é que a pessoa consegue fazer tudo isso e ainda manter um preço? Não é fácil. Aí a gente volta para a questão da gestão e volta para a questão do planejamento. Eu digo sempre que o planejamento começa com o diagnóstico. Isso vale para tudo, isso vale para a política, né? Isso vale para as nossas empresas, isso vale até para a nossa vida pessoal. Quem não conhece profundamente aquilo que faz, né? E esse conhecimento ele surge através de um bom diagnóstico, ele não consegue melhorar, né, os seus processos e nem consegue obter os resultados desejados.
Já se diz lá fora que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lá, né? Não é assim? Eu fiz isso na política. Quando eu entrei na política, a primeira coisa que eu fiz foi um trabalho de pesquisa minucioso, um diagnóstico para saber o que é que a população realmente quer dos políticos, de uma administração. Porque às vezes a gente tem um pensamento daquilo que é importante para a gente, mas aquilo que era importante para mim necessariamente não era importante para aquela pessoa, daquele bairro, daquela classe social, daquele gênero. E você é como que confrontado depois e você recebe uma lição de humildade. Quando você passa a ouvir as pessoas e as pessoas passam a dizer quais são as suas necessidades e você confronta com aquilo que você pensava antes, você vê que o seu diagnóstico anterior estava errado. E aí vem para a questão da confecção. É a mesma coisa. Você tem que ter um diagnóstico para escolher bem a matéria-prima, escolher bem os acessórios, escolher bem a modelagem, escolher bem o seu público-alvo. Público-alvo, que é importantíssimo. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Às vezes eu vejo pessoas na confecção, o cara faz tudo. Eu digo, meu Deus, como é que ele consegue fazer tudo? Quem faz tudo não faz nada. Não faz nada, ele não segmenta, ele não se especializa e ele não busca métodos modernos, avançados, sofisticados que permitam fazer com baixo custo. A pessoa certa fazendo a coisa certa. Exatamente. O baixo custo é imperioso na vida de qualquer negócio. Não adianta. Eu aprendi isso muito cedo com meu pai. Dinheiro não aceita desaforo de ninguém. Então, desperdícios na confecção ou em qualquer outra área da nossa vida não são aceitáveis. O consumidor hoje não aceita mais pagar desperdício. O que ele quer é preço justo. E aí, preço justo para a gente é competitivo para que a gente possa apresentar o melhor produto no melhor preço para que a gente possa fazer as melhores vendas. Mas e aqui a região, como um dos mais importantes polos de confecção do Agreste, ele tem essa referência já, porque nós entendemos de confecção, nós damos tendência, nós fazemos moda, essa questão de Sulan, que é uma coisa que está meio já no passado, no começo dessa coisa. Então ainda é impregnado um pouco disso, as pessoas ainda têm um certo preconceito, mas nós temos qualidade no que fazemos. Então isso é muito importante, a gente sempre fala disso aqui. Eu ia até perguntar ao senhor como foi essa transição de empresário para prefeito, porque o empresário já tem uma vida bem complicada, aí ser prefeito numa cidade já é mais ainda, né? Gosta de sofrer, assim, né? Mas eu entendi, essa resposta que o senhor falou agora, eu entendi que a preocupação com as pessoas, e tendo a diagnóstico, como você falou aí, do município, da necessidade, então isso lhe ajudou muito na sua escolha e você está, assim, defendendo e lutando pelo seu povo, pela sua terra. Isso aí é muito importante. Mas como foi assim essa experiência, esse desafio de sair não deixar de ser empresário, lógico, não vai deixar, como o senhor mesmo disse, mas conciliar as duas coisas e fazer tão bem feito como o senhor fez? Olha, eu diria que eu quase que fui, digamos assim, empurrado para dentro da política. Eu nunca tive essa pretensão política na minha vida. A gente sempre teve outros objetivos na vida, mas eu nunca tracei uma trajetória política para mim, pessoalmente. Mas acontece que os nossos negócios, eles são diretamente impactados pelas políticas públicas, né? A cidade de Toritama, por exemplo, a gente tem uma carência muito forte em relação ao abastecimento de água, ou seja, todos nós somos impactados, principalmente no segmento de lavanderia, pela falta d'água. Isso é uma das coisas. Outra coisa, a formação de mão de obra. A gente também tem, as nossas empresas, um impacto muito grande, porque a gente precisa de mão de obra qualificada e quem faz isso, necessariamente, não deveriam ser as empresas, mas sim os órgãos, né, estaduais e municipais, etc. E tem outras condicionantes também que impactam diretamente a nossa qualidade de vida, na nossa morada, nas nossas ruas, das residências, das escolas, dos nossos filhos. E um belo dia eu me senti responsável também, né, para dar a minha contribuição para que a minha mocidade pudesse também evoluir. Isso foi uma criança que me encontrou na rua, eu lembro como hoje, que pegou pela minha mão e ela queria que eu fosse visitar a escola dela. Eu estava conversando com algumas pessoas, estava batendo perna e eu sem tempo e sem querer dar atenção para ela, até que ela olhou para mim e disse: "Senhor Edilson, olha, a minha escola parece um chiqueiro, venha olhar a minha escola", e aquilo, sabe, tocou dentro do meu coração. E eu fui olhar a escola dela e ela não estava errada não, a escola dela era muito difícil. Eu tenho as fotos guardadas assim, era uma condição precaríssima. E não é exagero não é figura de linguagem o precaríssimo não. Era uma coisa desumana.
E eu voltei para casa depois, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Meu Deus do céu, né? Para mim é mais cômodo ter meus filhos nas melhores escolas, particulares, pago. Mas será que eu não estou me omitindo, né? De também dar a minha contribuição para ajudar a minha cidade? E eu entrei na política, só que eu entrei com requisitos meus. Eu coloquei como que critérios para mim. Eu digo que eu vou me colocar à disposição da política. Já havia sido convidado várias vezes por amigos meus, mas eu sempre, né, me esquivava. Mas aí eu fui e me coloquei desafios e disse, eu vou entrar na política, mas eu vou fazer uma política assim, assim, assim. Se não conseguir ser eleito por esses critérios, eu não quero ser prefeito. Eu coloquei uns desafios assim bem difíceis, que era para ver se eu não tinha sucesso. Mas as pessoas gostaram do meu discurso. Eu até entendi que há uma, digamos assim, um sentimento na população que as pessoas querem uma política de resultados. E aí volta de novo aquela história, gestão por resultados. As pessoas gostam da política, as pessoas se envolvem na política, mas acontece que depois que passa a campanha eleitoral, que a gente começa a vivenciar a política nas nossas vidas, nas nossas casas, aí as pessoas se lembram que querem um bom prefeito para ter uma boa saúde, uma boa educação, segurança, as ruas pavimentadas, calçadas, transporte de qualidade, trânsito organizado. E aí é quando entra, sabe, aquele despertar, a gente precisa de um bom político. Eu me enquadrei dentro disso, amigo. Eu me enquadrei dentro disso de colocar na política tradicional estratégias de gestão voltadas para resultados que transformaram a vida da minha cidade. Fico muito feliz porque a gente consome. Não, e tem um resultado muito que é visível e notório, o resultado do seu trabalho. O pessoal, porque o pessoal, a maioria, né, tá muito desiludido, cada vez mais desiludido com político, com gestores. E o que é que acontece? Foi diferenciado, como a gente tem um exemplo maravilhoso que é o de Santa Cruz, da gestão de Santa Cruz. Fábio, que ele nos deu o prazer de participar do nosso programa. Na verdade, Romildo, a gente está com uma leva de políticos da nova geração. Quando eu falo nova geração, já a gente pode contar aí nos últimos 8 anos. Isso. De políticos empresários. Verdade. E não são políticos de família de políticos, são empresários que decidiram entrar na política para fazer algo diferente e, de fato, estão conseguindo chegar nesse resultado. Então, Toritama é um exemplo disso, Santa Cruz é um exemplo disso, como outras cidades também. Então, eu acho que isso é muito bom, isso renova e traz uma esperança de melhorias cada vez mais. Né? Nós temos vários prefeitos aqui, Lero também, é da confecção também, prefeito da Taquaritinga por 2 vezes. Interessante isso aí. E o que é bom é que esses empresários estão levando também a sua expertise na parte empresarial para dentro das prefeituras. Né? Exatamente. A gente chega na prefeitura e muitas vezes percebe que quem nos antecedeu não fazia gestão financeira, não fazia gestão de pessoal, não fazia gestão de projetos. Era uma coisa assim muito amadora. Né? Rapaz, se paga um preço muito alto, né? Quando a gestão ela deixa a desejar nessa questão do planejamento. Eu consegui ter resultados fantásticos na cidade de Toritama exatamente porque nós colocamos para dentro da nossa cidade aquilo que achávamos que era necessário. Ocorre que a classe política às vezes não toma as medidas necessárias exatamente porque pensa apenas e exclusivamente na questão política e deixa de lado a questão da gestão, a questão administrativa. E eu aprendi uma coisa que é fundamental. Um bom prefeito é um prefeito que faz gestão, mas é um prefeito que faz política também. Teve até uma moda recentemente que a pessoa dizia assim, eu não sou político, eu sou gestor. Sabe? E eu aprendi na prática que não é bem assim que a coisa funciona. Tem que ter os dois. É o equilíbrio, né? Porque a prefeitura não é uma empresa, mas não pode prescindir das práticas empresariais, das boas práticas empresariais. Mas ela não tem a finalidade do lucro, diferentemente de uma empresa que só tem razão de existir se gera lucro, porque se não gera lucro é melhor fechar a empresa e ponto final. Prefeitura não. Prefeitura existe também uma questão social, existe uma questão de amparar as pessoas que mais precisam, que são necessitadas. Mas existe uma linha tênue que não se pode cruzar. A prefeitura não pode, né, em determinado momento, por questões eleitorais, ter ações populistas. Aquilo que você sabe que não é sustentável, aquilo que você sabe que não é saudável para o município, mas você, para receber aplausos, e aí infelizmente o político às vezes é seduzido pelos aplausos, né? Momentâneos, imediatos, pelos elogios, mas aquilo a longo prazo causa um preço terrível para o município. Aí municípios que ficam à beira da falência porque prefeitos não tiveram coragem
de tomar gestões acertadas, né? Necessárias. Aí é um treino da questão da gestão. Até onde eu posso ir? Né? Até onde eu posso chegar? Quais são os meus limites? Como que eu tenho que fazer o investimento? E fazer o que a gente faz nos nossos negócios. A gente estava falando agora sobre custos, né? Como é que a prefeitura pode reduzir o seu custo, tá certo? Que a gente chama de pessoal, né? O seu custo administrativo, fazer a gestão das despesas e fazer a gestão das receitas, para que você possa investir naquilo que é mais importante, que é o bem-estar da população. É isso o mais importante, como o senhor bem falou, para a população espera isso, né? Espera esse bem-estar, espera ter essa vida. Esse caso que o senhor falou agora da criança, fez uma criança estar tão tocada com isso aí e sentiu a segurança, a confiança de lhe apresentar aquilo aí, esperando o quê? Assim como as pessoas... Porque ele já tinha 7 anos, você acredita? Tá vendo? 7 anos. 7 anos. Mas o senhor já falou com essa pessoa? Já. Hoje, como é que tá? Eu fiz uma escola nova para ela no primeiro ano. No primeiro ano de mandato. Resultado entregue. Exatamente. Eu fui para casa... A uma criança, viu? Eu fui para casa e aí eu desenhei um plano de governo. Faziam 25 anos que não tinha sido construída uma escola na cidade de Toritama. 25 anos. Aí eu digo, não, eu vou fazer 4 escolas, faço uma em cada ano. Foi um desafio gigante fazer uma escola por ano. Aí a primeira escola que eu fiz foi nesse bairro, onde essa criança estudava. Foi uma escola gigante, fantástica, uma escola belíssima. Rapaz, a cidade parou nesse dia, viu? Parou a cidade, porque faziam 2 décadas, né? Mais de 2 décadas que não se inaugurava uma escola. A gente fez uma grande inauguração, era o final do ano, e as pessoas entraram assim, ficaram admiradas. E a diretora me disse que na semana seguinte, ela viu que um pai foi levar o filho para a escola, e aí ele entregou a criança, a professora levou para a sala de aula, e o pai ficou olhando assim para as instalações, espantado. Aí ela, danadinha, foi lá, chegou pro pai e disse, papai conhece a escola do seu filho? Disse, conheço não. Você quer conhecer? Disse, quero. Aí pegou pela mão dele e saiu mostrando. Eu fiz salas com 3 climatizadores, com lousa digital, botei computadores, sala de inovação. E ela foi mostrando aquilo. E ele era uma pessoa simples, parecia uma pessoa da construção civil, um servente pedreiro. E ele começou a se emocionar. Quando ela começou a mostrar a grandiosidade da escola com quadra, aí botou para chorar. Aí olhou pra ele assim e disse, mas o senhor tá chorando porque o senhor tá chorando. Aí ele tirou o gorro, um gorrozinho na cabeça assim, olhou pro céu e fez uma oração. Que maravilha. Aí disse, eu te agradeço, meu pai, porque agora eu sei que o meu filho pode virar um doutor. Vê que negócio arretado. Porque o pai, apesar de ser um auxiliar de serviços gerais, um servente pedreiro, mas qual o pai que não quer que o filho seja um advogado, um doutor, um engenheiro? Sim, todos eles. E ele estava feliz porque sabia que mesmo sendo pobre, a escola do seu filho tinha a mesma qualidade da escola do filho do Rio. Rapaz, isso é a realização de uma vida. Com certeza, com certeza. É muito bonito, um relato muito bonito do seu, tanto dessa criança como dessa escola. E eu tenho certeza que os resultados super positivos nisso aí. Né? A mensagem foi muito boa. Para 2025, você já está concluindo o seu segundo mandato agora. Toritama, para mim, é a capital do jeans. Temos o festival lá que é algo de fato fantástico. E o que é que a gente pode esperar, os ouvintes, os confeccionistas, pode esperar para 2025 com relação ao segmento têxtil? A expectativa de crescimento, algo de diferente, o que é que a gente pode esperar e trazer de boas notícias por esse ano que está chegando? Mas eu diria que as boas notícias, elas estão meio que disseminadas para todo mundo, assim, tá todo mundo com boas notícias, e aí eu vou meio que corroborar com isso. O Brasil tem tido um crescimento, as pessoas às vezes veem o copo meio vazio, eu costumo ver o copo meio cheio. Sim. A gente está com a perspectiva aí de ter 4% de crescimento do PIB esse ano, isso é muito bom. A gente está com uma das menores taxas de desemprego da história, tivemos o maior superávit agora, mensal. Nós temos boas notícias. Tem as notícias ruins também, sabe? Mas eu não costumo muito olhar para notícia ruim, porque senão meio que a gente retroalimenta essa desilusão. Eu gosto de me alimentar da esperança. E eu vejo o Brasil saindo bem depois de uma crise que nós tivemos para a humanidade inteira, que foi a crise e a pandemia do Covid. Nós vemos países aí que estão em grandes e sérias dificuldades, e o Brasil começa a engatilhar. Tem uma disputa política que é ruim, polarizou muito, e meio que as pessoas ficam como que colocando pedras embaixo dos pneus do carro. Cada um com o seu time, né? Que não existe. E aquilo meio que atrapalha.
Mas o que é que isso gera? Olha, se a gente tem a menor taxa de desemprego, se a gente tem o Brasil crescendo, se a gente tem inclusive o Banco Central freando a economia para que a gente não tenha desabastecimento e gere inflação. O que é que isso mostra? Isso mostra que a gente vai ter consumo. Certo? As pessoas pararam de consumir, eu digo isso na pele, porque a gente tem confecção. As pessoas pararam de consumir porque as pessoas como que empobreceram na pandemia. A gente ficou 2 anos parado. As nossas feiras pararam. Quem imaginava que, por exemplo, a gente passaria meses sem ter a feira de Caruaru, a feira de Toritama, a feira de Santa Cruz? Isso foi muito difícil para a gente, eu digo enquanto empresário do setor. Mas as coisas começam a voltar, as pessoas começam novamente a retomar seus empregos, as pessoas começam novamente a trabalhar, e isso meio que é uma engrenagem que ela demora um pouco, mas quando ela pega velocidade, ela vai em frente. O que é que a gente tem para esperar para 2025? Eu acho que a gente começa novamente a confecção, a nossa confecção aqui no Polo, começa novamente a ter todo esse destaque, essa relevância no cenário nacional. Eu digo porque agora recebemos várias pessoas de outros estados que vêm à nossa região e ficam encantadas com a força da confecção que nós temos aqui. Eu viajo o Brasil inteiro e eu vejo como que os outros estados estão e vejo como que Pernambuco e especificamente o nosso Polo de Confecções tem saído muito bem. O que a gente está precisando agora, Romildo, é aquele famoso empurrãozinho, sabe aquela coisa? Tem essa duplicação que precisa ser concluída, tem essa questão do abastecimento de água que precisa ser concluída, tem essa questão da formação profissional que precisa ser concluída. Hoje em Toritama falta mão de obra. Em todo o polo, Santa Cruz, é o que a gente mais escuta. Para você ter ideia, muitos confeccionistas estão treinando equipes da Mata Sul, Mata Norte. Tá vendo aí? Viu que o meu diagnóstico é preciso? Ou seja, eu estou falando de Toritama, mas é a mesma verdade em Santa Cruz, a mesma verdade em Caruaru. Falta mão de obra. Então a gente meio que está com a placa assim, né? Nesse nosso polo de confecções, né? Precisa-se de costureira, precisa de trabalhador. Isso é muito bom. A gente tem que olhar por esse lado, sabe? E às vezes o pessoal fica muito preocupado, porque o dólar está dando R$6. Deixa lá a moedinha dela dar R$6, ou seja, isso vai se ajustar, né? Tem toda a questão de mercado, está muito, muito além daquilo que nós seres humanos podemos imaginar, essa questão da variação dos câmbios, da pressão dos mercados, isso é um outro mundo. Eu olho para o meu mundo local, sabe? Eu olho para o meu mundo assim que eu chego nas confecções em Toritama e tá a plaquinha lá, preciso de costureira. Eu olho para isso, sabe? Isso também é um termômetro de crescimento, né? Porque se a gente tá precisando de profissional é porque já entendeu? Tá crescendo. Entendeu? As empresas estão aumentando cada vez mais, estão melhorando, eu penso então precisa. Assim, eu penso então assim. É um termômetro de crescimento. Eu penso aí, assim. Né? E eu recebi várias ligações, como você mesmo falou, de empresários desesperados precisando de mão de obra. Então, para Toritama, a gente tá, como que diz a história assim, dando esse empurrãozinho lá pela prefeitura para ajudar. Nós estamos fazendo atração de novos negócios, atração de novas empresas, investir nessa formação profissional. A gente está lutando. O nosso Festival do Jeans, como falou o nosso amigo Érico, que é um evento fantástico. Eu diria que hoje o Festival do Jeans se consolidou como um dos maiores eventos de moda do Brasil. E aí eu falo com muita segurança porque conheço os eventos de São Paulo, de Minas Gerais, de Fortaleza, conheço todos eles, de Santa Catarina. Hoje o nosso Festival do Jeans não fica a dever absolutamente nada a nenhum deles. Nem mesmo de São Paulo Fashion Week. E isso pra gente é um orgulho danado, velho. Uma cidade pequena como Toritama fazer um evento de moda naquela magnitude, cara, se a gente não souber maior, né? Valorizar, aquele complexo do coitadinho eu não tenho não. Eu levanto a placa e digo, somos o melhor do Brasil. Isso mesmo. Tenho muito orgulho de falar isso. Edilson, você atua em vários segmentos, tem empresas em segmentos diversos, você vai falar aí um pouco depois sobre esses segmentos que você atua, mas boa prática nos seus negócios. Quais são os indicadores que você acompanha normalmente nos seus negócios? Que você, Érico, esses 5 pilares aqui é que de fato eu acompanho diariamente, é o que eu não posso deixar de acompanhar, e isso serve como dica até para nossos confeccionistas. Rapaz, o primeiro deles é o financeiro. Você que está me acompanhando aí, pelo amor de Deus, você não pode descuidar do seu caixa, tá entendendo? Caixa é o rei. Começa de manhã abrindo tuas planilhas, verificando como é que está teu balanço de pagamentos, como é que está tua entrada de recursos. Verifica tuas planilhas diariamente. Eu aprendi a fazer isso e faço isso na prefeitura, viu? Você tem que ver. Você tem que conhecer profundamente o custo do seu negócio. Você tem que conhecer profundamente o rendimento do seu negócio e fazer os ajustes necessários, quase que diariamente. Porque as outras competências, elas partem desse princípio, né? Se a sua empresa está ou não lucrativa.
Se você está em um bom negócio, se você sabe que o seu negócio é promissor e você especificamente não está conseguindo bons resultados, e aí você começa a fazer as outras análises, né? Poxa, então o que é que está acontecendo? O meu produto que não está com uma cara legal, eu não fiz um nicho correto, eu não fiz a leitura, eu não fiz o diagnóstico do meu consumidor corretamente. Mas eu fiz, mas o produto não está legal. É o que? É o projeto do produto, é a concepção, é o molde, é a confecção. Aí você começa a analisar as outras competências, porque são várias. Empresário é isso, sabe? É multifacetado, é todas as competências do mundo inteiro, inclusive a de vendedor, tem que estar no empresário. Mas tudo começa por esse pilar de você olhar muito atentamente essa questão financeira. Esse diagnóstico ele tem que ser preciso, tem que ser diário, para você fazer os ajustes, porque o mercado não perdoa. Não perdoa. Nós fazemos produtos como que similares. E aí você tem produtos praticamente iguais, o consumidor gostou desse, ele vai optar pelo preço. Eu não estou falando em produtos de qualidade inferior, eu estou falando de produtos com qualidades similares, não é? Eu estou falando em produtos que têm um visual similar, e acontece às vezes de o consumidor gostar sem saber nem do preço, ele gosta daquele que é o mais barato. Acontece isso, né? Eu até brinco com a minha esposa que ela gosta de comprar roupa, né? Tem um hobby dela lá, e eu digo, faz o seguinte, não olhe o preço logo agora não, veja logo o que você gosta, porque senão o preço pode ser tendencioso, né, na compra. Mas o preço é fundamental. Quem não faz uma boa gestão financeira, aí ele tem uma grande chance de errar em todos os outros segmentos, tá certo? Porque ele vai errar na contratação dos servidores, que ele pode contratar mais do que precisa porque não fez o custo. Ele pode errar também na questão dos insumos, ou comprar maior, ou comprar menor, aí começa aquela coisa. Eu acho que o que você falou no início, Érico, é essencial, é planejamento. Bom, é planejamento estratégico. É melhor gastar mais tempo no planejamento do que sair de forma assodada, tá certo? E afobada, já sair correndo. Como a gente costuma dizer, é melhor amolar o machado, tá certo? Para que você possa depois fazer um bom corte na árvore, do que pegar o machado cego e ficar batendo. É o que a gente fala, que quando a gente investe tempo no planejamento, a gente economiza na execução. Porque você consegue executar de forma mais rápida e eficiente. Eu costumo dizer sempre, quem tem um planejamento, tem um plano 1 e tem um plano 2. Quando a gente não planeja, a gente está apagando incêndio. Mas na política a gente tem uns 10 planos, viu? Eu tenho 2 ou 3 ou 4 assim. Olha, você acredita, por exemplo, eu fiz isso no primeiro e no segundo mandato. Mas a gente já está fazendo o planejamento dos 4 próximos anos. Eu estou praticamente terminado já, de 25, 26, 27 e 28. A gente está acompanhando o Sérgio, que é uma pessoa que a gente teve o prazer e a felicidade de indicarmos como sucessor e ser bem sucedido e eleito. Mas eu faço isso e eu gosto de fazer. A gente está terminando, acredito que mais 15 dias a gente já termina prontinho, de janeiro a dezembro de 25 inteiro, centavo por centavo na prefeitura, evento por evento da prefeitura, cada um dos insumos. Eu já tenho, e eu faço isso, e eu mostraria se tivéssemos tempo. Eu digo exatamente quanto que vai comprar de cada secretaria, de cada tipo de insumo. Quanto que a gente vai comprar de água para beber, água potável para banho, tá entendendo? Eu sei o que a gente vai comprar de merenda para a escola, do quilo de feijão ao açúcar ao café. Se a pessoa não faz isso, não consegue ter um planejamento. Por quê? Porque você precisa planejar de janeiro a dezembro baseado nos recursos disponíveis. Porque ou você vai fazer um planejamento a maior e vai descobrir no final do ano que o dinheiro não deu, corta, desiste, não entrega agora não. Ou no setor público, que é tão ruim quanto, você fez a menor. Isso é muito ruim, sabe? E aí foi quando eu descobri que a prefeitura não é uma empresa. Porque a empresa, se você gastou menos, vai sobrar mais dinheiro, é bom. Mas na prefeitura não. Quando você gasta menos, tendo mais, significa que você deixou de atender alguma pessoa. Você deixou de comprar uma cesta básica para quem precisava. Você deixou de fazer um atendimento médico para quem precisava. Você deixou de fazer uma escola para um aluno que precisava. Então, em prefeitura, você não pode deixar de aplicar o dinheiro. Essa é a grande diferença de uma prefeitura e de uma empresa. Na empresa, não. Você foi econômico, no final o dinheiro sobra numa conta e você chega, né? Tá lá o dinheiro rendendo, correndo juros, aí você até fica feliz, né? Porque está com uma conta poupuda. Na prefeitura, não. Você tem que aplicar todos os recursos. Então, a gente tem que começar e terminar o ano fechando a conta e dizendo tudo que eu podia fazer,
eu fiz e fiz bem feito. Mas isso é o resultado de um planejamento bem feito e de uma gestão eficiente, né? É isso aí. Infelizmente, né? Estamos no fim do nosso já programa. acabou, velho. Nós estamos esquentando agora as turbinas. Passa muito rápido. Precisaremos de mais outro programa desse, assim, mais uma outra oportunidade de falar com o senhor. Eu queria aqui, pessoalmente, parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigado. Certo? Um trabalho muito bem feito e eu acho que o resultado maior disso é a sua sensibilidade em olhar para quem precisa. Isso falta em muitos gestores, muitos políticos, na maioria. Falta essa sensibilidade, olhar para quem precisa, como o senhor disse, quando a gente deixa de aplicar, a gente deixa de atender. Então não é pensando nele, sim pensando nas pessoas, porque eu acho que o político ele tem que pensar no povo, Exatamente. Ele tem que trabalhar para o povo. Então o seu trabalho é um exemplo de sensibilidade, de gestão. Então parabéns, eu fico muito feliz em ter o prazer de escutar isso. Eu que agradeço. Certo? Muito, eu desejo que, era bom que o senhor pudesse ficar mais anos e anos, apesar de morar em Toritama, mas faz parte da nosso povo. E era bom que o senhor pudesse ficar anos e anos. Só eu que digo isso, não, o povo de Toritama que diz isso. Agora eu também vou dizer. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço a vocês, agradeço, Érico, a oportunidade de participar. Aí só para fechar aí com chave de ouro, a gente agora foi premiado, né, pelo Tribunal de Contas na avaliação dos municípios, na questão da eficiência, na questão da transparência. Nós recebemos o selo Diamante. Dos 184 municípios, só 4 municípios receberam o selo Diamante. Nós ficamos em terceiro lugar no ranking geral de todos os municípios. Então, para um município pequeno como Toritama, quando eu assumi, a gente era praticamente o último na tabela. A gente terminou em terceiro lugar, assim, e é aferido pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricon, a Associação Nacional. São mais, eu acho que de 200 critérios, mais de 1000 especificamente que são avaliados. E 235 são essenciais, e a gente ficar com selo Diamante. Isso é um exemplo de gestão. Não tem outra. Tem não. De eficiência, de competência. Muito feliz, muito feliz. E eu quero também já me convidar, eu quero conhecer a sua lavanderia, viu? O que eu vi, eu fiquei muito impressionado ali com a organização, com a estrutura, e eu quero ir lá conhecer. Vamos sim. Vou sim, com certeza. Vamos convidar vocês para ir em Toritama, aproveitar para ir no dia de quinta-feira engarrafado, que essa feijão vai vocês ficarem presos lá. Que aí tu chega nem lá desse jeito. Sucesso aí para nós. Então até aí. A próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado a todos. Vamos embora. Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda